Bom dia, a alegria é muito grande estarmos mais uma vez reunidos aqui para adorar o Senhor até a volta do Senhor Jesus Cristo. Claro que vai ter intervalos, entre essa adoração e outras adorações até a volta de Jesus. Mas nós convocamos oficialmente a Assembleia para o próximo domingo, dia 25, às 9 da manhã. Então, os membros da igreja devem participar. Nós teremos assuntos ordinários, ouvir sobre testemunho de irmãos que pretendem se tornar membros da igreja, como também desligar outros irmãos que já não estão mais aqui participando conosco, e assuntos regulares de relatório financeiro e tantas outras coisas mais. Mas lembrando também que nós queremos voltar ao costume dos cafés da manhã, para motivar os irmãos a virem para a Assembleia, que começa às 9 da manhã, nós teremos um café da manhã às 7h30 da manhã. Então, você que gosta de acordar cedo, acho que você gosta de acordar cedo, 7h30, a gente está se reunindo aqui para comer um pão, tomar café, E você que vem, traga alguma coisa. O café da manhã é bem informal. Você pode trazer um bolo, você pode trazer um pão integral para quem está de dieta, ou um outro tipo de pão, um queijo, presunto, e aí vai. Ovos, muito importante. Ovos para poder, todos comerem ovos. Muito bem. Então, use sua criatividade no nosso café da manhã, 7h30, certo? A gente vai estar aqui. Se você chegar um pouco mais tarde, tudo bem. Só que quem chega muito tarde, acaba que come o que sobra, Porque quem chegou primeiro comeu o melhor. E é o princípio do banquete. Você chega primeiro, você come o melhor, certo? Então, chegue cedo, para você não ficar, sem café da manhã, tá bom? E aí, 9 da manhã, começaremos a nossa assembleia. Mas meditando hoje na Escritura, a igreja tem que conviver com os diferentes, que é um desafio para a igreja moderna. Nós estamos vendo isso em Atos dos Apóstolos. Você vai perceber que isso vai além do capítulo 9, chegando ao capítulo 10 do livro de Atos dos Apóstolos. A igreja, ela tem que pregar aqueles que são diferentes e estão distantes. E nós vamos aprender muito com a vida de Pedro. Estamos vendo um pouco mais sobre o ministério de Pedro. Houve um intervalo no ministério do apóstolo Paulo. Ele foi iniciado, só que Paulo foi para Tarso. E então Pedro volta à cena, e lembrando que um outro nome que é dado a este livro chamado Atos dos Apóstolos é também o livro de Atos de Pedro e Paulo, que eles são as figuras mais importantes desse livro aqui, os personagens mais relevantes. E agora, Deus vai tratar com o apóstolo Pedro e também, posteriormente, com Paulo. A igreja tem que conviver aí com os diferentes, pregar as pessoas que são diferentes, porque senão nós não estaremos completos na nossa missão. Às vezes ficamos confortáveis em pregar para os que estão próximos de nós. Amém. É um excelente começo, mas temos que sair da nossa zona de conforto e pregar para pessoas diferentes de nós, que estão um pouco, muitas vezes, distantes. Vimos, domingo passado, que a igreja se expande apesar dos nossos pecados. O apóstolo Pedro, essa é a primeira ideia, vamos hoje ver a segunda, mas recapitulando, o apóstolo Pedro tinha um pecado na vida dele que ele precisava tratar. Deus vai tratar desse pecado aqui, nesse texto, e no capítulo 10 e no capítulo 11 também. E o fato é que, apesar dos pecados de Pedro, ele consegue curar um paralítico, no caso Enéas, ele consegue ressuscitar Dorcas, e muitas pessoas, através desses dois milagres, desses sinais muito fortes, muitas pessoas se convertem ao Senhor Jesus Cristo. Lembrando que Pedro, ele fez tais sinais não para a glória dele, não para o movimento dele, a igreja dele, não. Ele fez para poder pregar o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Infelizmente, hoje, na modernidade, as pessoas fazem milagres, não vamos entrar aqui no mérito se são verdadeiros ou não, talvez muitos nem sejam, mas muitos desses milagres não estão enfatizando a pessoa do Senhor Jesus Cristo e dando glórias a Deus,
mas são instrumentos de manipulação para trazer as pessoas para dentro de uma sociedade religiosa. E com isso, obter ganhos. Não é o objetivo de Pedro aqui, claramente. Ele aponta para Jesus. E você vê que Pedro ele está indo na rota de Filipe. Filipe, o diácono, que pregou ali ao etíope eunuco, ele depois foi levado para Cesareia. E parece que Pedro sai da sua zona de conforto, Jerusalém, e ele está indo para a planície litorânea. E ele acaba chegando em Jope. Muito interessante aqui. Então, segunda ideia, além desta de que a igreja se expande apesar dos nossos pecados, a igreja estava se expandindo, Deus estava usando Pedro. Pedro tinha um pecado que vai ser revelado aqui, e ele vai reconhecer isso, mas Deus o usou. Deus vai me usar apesar dos meus pecados, Deus vai te usar apesar dos teus pecados. Mas a segunda ideia é que Deus age pela oração, para que muitos creiam. É muito interessante o que nós vamos ler agora, como Deus trabalhou e agiu e movimentou todo o tabuleiro humano para que muitos viessem a crer. Mas isso aconteceu quando os crentes estavam orando. É muito interessante. E eles não estavam orando pedindo exatamente o que aconteceu nessa história. Não. Eles estavam orando nas suas orações regulares. E o Senhor, nosso Deus, agiu. Então, muitas vezes, quando nós estamos orando, conversando com Deus, no nosso momento devocional, falando de assuntos outros, o Senhor pode abrir a nossa mente em entendimento para certas coisas. Isso é muito importante. Às vezes você pode ter um tempo de oração, leitura da Bíblia, e ficar ali em silêncio. Você já cultivou o silêncio, a prática do silêncio? É excelente. Sem ninguém lhe perturbar. Você leu sua Bíblia, momento de oração, e fica lá, amém, Senhor. Agora, esperar aqui um pouquinho, pensar nas coisas do Senhor. É maravilhoso. E vem muitas coisas na nossa mente, e não é por acaso, e não é devaneio. É ação do Espírito Santo de Deus. E Deus vai falar a você. É assim que a gente diz que Deus vai falar ao seu coração, uma coisa muito pessoal. E é assim que Deus age mesmo. E Deus coloca certos pensamentos na sua vida, lhe motivando, lhe animando para que você haja segundo a vontade do Senhor. Por isso que é ruim você ler a sua Bíblia nas carreiras. Às vezes tem que ser, tudo bem. Às vezes tem que ser. Mas não deve ser sempre. Você tem que ter a tranquilidade, aquele momento realmente com a cabeça limpa, para você poder entender o que Deus quer da sua vida. Nessa história, preste atenção, que é a história de Cornélio, em Atos capítulo 10, nós vamos perceber como Deus agiu em Pedro, como Deus agiu em Cornélio, quando eles estavam orando. E muitas pessoas foram salvas pelo Senhor Jesus Cristo após esses períodos de oração. Então, Atos capítulo 10, verso 1, nós vamos ler o primeiro versículo, vamos ler versículo a versículo, Atos 10, verso 1. Morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, que fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Então, quem era esse novo personagem? Cornélio. Quem era Cornélio? Centurião romano. O que era um centurião romano? Um centurião era um comandante de 100 soldados. Às vezes chegava a 80, porque alguns soldados morriam. Uma legião romana era uma parte do exército romano. Uma legião tinha 6.000 soldados, 6.000 legionários, quando ela estava intacta. Ao longo das suas missões, ela participava de 10 a 15 missões ao longo da sua vida, muitos morriam, sobravam poucos. Mas ela não era completada, ela ficava ali, é uma legião. Cada uma dessas legiões tinha o seu estandarte. Tinham legiões muito famosas, outras nem tanto. E os soldados romanos, eles tinham um culto ao estandarte. Eles adoravam aquele estandarte. O que é um estandarte? É uma bandeira. É uma bandeira. E eles morriam por aquela bandeira. Se você talvez viu algum filme sobre
aquele período do Império Romano, você vai ver que nessas legiões haviam soldados negros, soldados brancos, e era tudo bem misturado. Por quê? Porque Roma era uma cidade pequena naquela época, não era tão grande assim, conseguiu se expandir e dominar a confederação das nações italianas. Roma virou uma confederação, né? Só que para ela expandir, ela precisava de mais soldados. À medida que ela foi saindo da Itália, a Península Itálica, e foi conquistando outros povos, Roma foi agregando soldados. Então, cada povo conquistado, Roma não oprimia tanto. Oprimia, mas não tanto. Como é que os romanos faziam? Nós queremos 3 coisas de vocês, povo conquistado. Obviamente, impostos, claro. Obedeça a nossas leis, porque nós gostamos de leis, e queremos jovens para os nossos exércitos. Ou você vai ser escravizado, ou você vai ser treinado para ser legionário. Escolha, obviamente. O jovem ia ser legionário. E assim eles treinavam e montavam uma legião. Os comandantes normalmente eram romanos. Mas aqui, Cornélio era uma autoridade militar. Ele era um romano. Ele era membro de uma legião com um estandarte e ele comandava 100 pessoas. Essas legiões, elas não entravam na cidade de Roma, elas eram proibidas de entrar na cidade de Roma. Por quê? Porque elas poderiam tomar o controle do império e colocar o general da legião como imperador, que por acaso aconteceu a partir do século II depois de Cristo, né? Houve uma sucessão de imperadores romanos, um atrás do outro. Teve imperador que durava 1 ano, 2 anos, eram generais tomando o poder um do outro, o que fragilizou bastante o Império Romano depois do segundo século para o terceiro século. Mas as legiões ficavam fora de Roma, eles não podiam chegar perto, e o imperador era protegido pela guarda dele, chamada guarda pretoriana, que ficava lá em Roma. Basicamente, era esse o cenário. Cornélio, ele era um centurião que estava na cidade de Cesareia. Pergunta bíblica para quem prestou atenção nas mensagens. Vou escolher aqui um irmão, ver se você está, né, bem preparado. Vou escolher não. Hoje não. Quem foi para Cesareia dessas histórias que nós acabamos de estudar em Atos dos Apóstolos? Filipe. Deus poderia ter chamado Filipe para ir lá falar com Cornélio. Não poderia? Ele estava lá em Cesareia, era um grande evangelista, evangelizou um etíope eunuco. Só que Filipe não tinha o problema que Pedro tinha. Pedro tinha que tratar do problema dele, o problema de não aceitar os gentios na igreja. Ele tinha um coração fechado para isso. Ele ainda não tinha amadurecido nisso. Deus deixou de usar Pedro? Não. Porque se Deus deixar de usar um pecador, não vai usar ninguém, porque todos somos pecadores. Deus usa o pecador na sua obra e trabalha o pecado dele para que ele aprenda. Por isso que se um dia você chegar para mim e disser, pastor, eu não vou servir nesse departamento porque eu acho que eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou aquilo. Não, isso não é justificativa, é o que eu vou dizer para você. Porque como eu sou pecador, você é pecador. Se por causa dos meus pecados eu deixar de servir ao Senhor, nunca eu vou servir. Isso não quer dizer que um crente que vive em pecado deve servir ao Senhor. Não. Se você está vivendo em pecado constantemente e não quer deixar o seu pecado, aí sim, você não deve servir ao Senhor. Mas não estou falando disso. Estou falando de crentes que pecam, como todo ser humano peca, que se arrependem, que continuam batalhando pela fé. Então você tem que continuar crescendo progressivamente à semelhança do Senhor Jesus Cristo e não se deixar abalar pelas suas quedas, porque isso é vitimização. Você deve continuar resistindo e batalhando em servir ao Senhor, apesar das minhas e das suas fraquezas e dos nossos pecados. Então, nenhum pecado ou fraqueza é desculpa para você deixar de servir ao Senhor. E é o caso de Pedro aqui, e Deus quer trabalhar com Pedro, como Deus quer trabalhar conosco também. Cornélio estava servindo lá em Cesareia. Quem era Cornélio, além de um centurião romano? Ele é uma personalidade diferente, porque o verso 2, Lucas, que está registrando esse texto, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, ele diz que Cornélio era piedoso e temente a Deus. Mas a gente conhece essa história. Cornélio se converteu lá no final da história. Como ele poderia ser piedoso e temente a Deus e não ser convertido ao Senhor Jesus Cristo?
E diz também, toda a casa dele era assim. Ele era um líder da sua casa, e a casa, vamos ver que os servos de Cornélio também eram piedosos, os que estavam a serviço dele. E que fazia muitas esmolas ao povo, e de contínuo orava a Deus. Como pode? Pode uma pessoa não crente orar a Deus e Deus ouvi-lo? É uma coisa que nós vamos observar aqui. Mas o fato é que Cornélio, que não era crente no Senhor Jesus, não era um salvo, não era um crente da velha aliança, mas a semelhança do etíope eunuco, ele tinha ouvido sobre Deus. Ele simpatizava com o judaísmo, talvez até lesse textos das Escrituras, e ele buscava Deus em oração. Deus poderia não escutar, certamente, porque o único acesso que nós temos até Deus, nós, a humanidade, é o Senhor Jesus Cristo. É o Espírito Santo de Deus que traduz as nossas orações, e o sacrifício de Jesus na cruz, que abriu, rasgou o véu do templo, de modo que nós temos livre acesso a falar com o Senhor. Por isso que Deus ouve nossa oração. Um não crente em Jesus que vai orar a Deus, Deus não vai escutá-lo. Por isso que nós somos sacerdotes. Por isso que se uma pessoa descrente chegar para você e dizer assim, ore por mim, leve isso muito a sério, porque você tem garantia de que Deus vai ouvir sua oração. Se você te confessar seus pecados, suplicar o arrependimento, estar arrependido, suplicar o perdão, Deus vai ouvir a sua oração, baseado num dado objetivo. Que dado é esse? Jesus morreu numa cruz pelos meus pecados, Deus vai ouvir a minha oração. Eu sei disso. Se ele vai responder, como ele vai responder, é outra história. Mas ele vai ouvir minha oração, porque eu sou um filho do Senhor, comprado pelo sangue do Senhor Jesus Cristo, sou um sacerdote da nova aliança, Deus vai ouvir minha oração. Mas daquele que não creu em Jesus, Deus não vai ouvir a oração dele. Mas se Deus quiser, ele pode ouvir, até porque ele sabe todas as coisas, né? E foi o caso aqui de Cornélio, porque Deus já tinha um projeto para Cornélio. E Deus já queria salvar Cornélio, e Cornélio estava no processo. Tem muitas vezes na nossa vida, muitos aqui, tem um momento objetivo da sua conversão. Naquele dia eu creio no Senhor Jesus Cristo. Claramente eu entendo isso hoje. Só que houveram vários eventos em nossas vidas que nos levaram àquele ponto da conversão. E é o caso de Cornélio. Então, se você encontrar alguém na rua que você está pregando o evangelho, que tem a prática de orar a Deus e que dá esmolas e que é piedoso, e aqui a ideia de ser piedoso é de ser justo, de procurar a justiça de Deus que está na palavra de Deus. Existem pessoas assim. Existem pessoas que leem a Bíblia, que não são crentes, e que procuram viver a justiça que está na palavra de Deus. Não são salvas, porque viver eticamente o que a Bíblia diz não salva ninguém. A salvação é exclusivamente através da fé no Senhor Jesus Cristo. Mas essas pessoas buscam a ética correta, elas são bons cidadãos, é uma boa esposa, é um bom marido, e nós temos que entender que Deus também vai salvar estas pessoas. E nós não podemos nos intimidar achando que, o que eu vou falar do pecado dessa pessoa, né? A pessoa não tem nem pecado, aparentemente, né? Ela parece não ter pecados. Eu nunca me esqueci de um homem que eu evangelizei em Juazeiro, ele tinha um testemunho mais excelente do que os irmãos da igreja, mas ele não era crente. E eu disse, Senhor, como eu vou falar do evangelho para ele? Eu não vejo nada para eu dizer que ele é pecador. Mas a Bíblia diz que ele é pecador, então eu vou dizer que ele é pecador. E eu fui pregar o evangelho para ele, e ele creu. E eu achava que ele não ia crer, porque ele não tinha grandes pecados, digamos assim. A gente pensa que só os que têm grandes pecados é que precisam de Jesus. Não, todo pecado é grande e terrível. E aquele homem que vivia numa ética assim incrível, ele creu no Senhor Jesus Cristo e está firme até hoje. A esposa dele não creu até hoje. Vai para a igreja, os filhos creram. Vai para a igreja, acompanha em todo canto, né? Tá junto, mas ela entendeu o evangelho, ela conviveu conosco, mas ela não abriu o coração para Jesus. Só Deus sabe. Mas o fato é que
nós temos que compreender pessoas assim, diferentes, como Cornélio, romano, ainda vinculado aos estandartes da sua legião romana, talvez ainda com a cabeça muito bagunçada pela idolatria pagã dos romanos, mas buscando o Deus de Israel, lendo talvez a palavra do Deus de Israel, dando esmolas, sendo caridoso, buscando uma ética que agrada até o Deus de Israel. O fato, então, é que este homem, além de ser temente a Deus, e a expressão temente a Deus também, naquela época, significava um gentio que estava simpatizante com o judaísmo. Ele gostava, ele provavelmente ia na sinagoga e ouvia as pregações ali sobre a palavra de Deus. Verso 3, Atos 10, verso 3. Esse homem observou claramente durante uma visão, cerca da hora 9 do dia, um anjo de Deus que se aproximou dele e lhe disse: veja que Deus teve misericórdia de Cornélio. Deus enviou um anjo para Cornélio para auxiliá-lo na conversão ao Senhor Jesus Cristo. Naquela época era muito complicado. O chefe dos apóstolos não estava muito a favor de pregar para Cornélio. Você vai perceber, ele não estava muito animado para pregar o evangelho para Cornélio, e nem para pessoas do tipo de Cornélio. Quando ele curou Enéas, Enéas era judeu. Quando ele ressuscitou Dorcas, ela também era judia. Apesar de ele viu lá o Espírito Santo agindo sobre várias etnias lá em Atos capítulo 2, Pedro ainda estava endurecido. E mesmo depois desse episódio, Pedro ainda não amoleceu tanto. Ele tinha um bloqueio, ele ainda não estava tranquilo na mente dele, no coração dele, de pregar o evangelho para pessoas que não são judeus. Não estava tranquilo com isso. E Deus queria trabalhar isso na vida de Pedro. E Pedro tinha uma base bíblica. É o pior de tudo, ele tinha base bíblica. A gente vai observar isso aqui. E então esse anjo aparece lá para Cornélio, cerca da hora 9. Então Cornélio, na hora 9, estava o quê? Orando ao Senhor. Estava adorando ao Senhor em suas orações, quando esse anjo apareceu. Certamente Cornélio não estava orando a Deus, pedindo: Senhor, manda um anjo. Acredito que ele não fez essa oração. Mas Deus mandou um anjo para auxiliá-lo na sua conversão. O anjo trouxe uma mensagem especial e intrigante. Atos 10, verso 4. Cornélio, disse o anjo, né? Este, fixando nele os olhos e possuído de temor, perguntou: que é, Senhor? E o anjo lhe disse: as tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. As orações de um incrédulo não sobem diante de Deus, para chegar até Deus. As de Cornélio subiram. Não sei se isso aconteceu com você, mas você já orou para se converter a Jesus? Sabia que tem algumas pessoas que não são crentes, que oram a Deus para crer em Jesus? Pois é. Elas leem a Bíblia, ou elas ouvem uma pregação, mas elas têm uma tradição religiosa muito pesada e que dificulta o processo, e elas oram ao Senhor para serem libertadas desta escravidão. E Deus liberta, Deus ouve a oração delas, e Deus converte as pessoas. Veja, então, que o Senhor fez assim com Cornélio, mandou esse anjo, e as orações dele chegaram até o Senhor. Algo parecido aconteceu no mundo muçulmano. Tem alguns livros muito interessantes de missionários no meio dos muçulmanos, relatando o seguinte fato: muitos muçulmanos sonham com Jesus. Já ouviu essa história? Muitos muçulmanos hoje sonham com Jesus. E quando eles acordam, eles vão atrás de alguém para falar de Jesus para eles. Aí está lá o missionário, prega o evangelho, e então muitos deles se convertem ao Senhor Jesus Cristo. É Deus agindo. Numa situação difícil, porque é difícil um missionário chegar num país muçulmano, somente bem fechado, e é difícil esse missionário ter acesso aos muçulmanos. Então Deus tem agido dessa forma.
E Deus age assim? Claro, se ele quiser. Como você vai dizer para um convertido desse, que creu em Jesus, que ele não sonhou com Jesus? Ele sonhou com Jesus. Foi Deus? Por que não poderia ter sido, né? Eu não creio em revelação por sonho, certo? Eu acredito que isso aí ficou no Antigo Testamento. Mas Deus tem agido assim, pelo menos pelos relatos. Não foi um, dois ou três, vários creram dessa forma. Como Deus, então, ouve certas pessoas para a conversão. Em Hebreus 4,16, só falando sobre a oração chegar até Deus, Hebreus 4,16 diz: acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Então, nós podemos nos achegar ao trono da graça, os crentes no Senhor Jesus Cristo. Hebreus 10,19. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Então, nós podemos entrar no Santo dos Santos, na morada de Deus, quando nós oramos. Baseado em quê? O sangue de Jesus que foi derramado por nós naquela cruz. Então, Deus, baseado numa aliança que Jesus fez por nós, que nós chamamos de nova aliança, Deus, ele está amarrado a esta aliança, de modo que ele tem que ouvir as orações dos crentes. Deus ouve as nossas orações. Até se a gente orar errado, o Espírito Santo lapida a oração para chegar da maneira adequada ao Senhor, porque às vezes a gente ora umas coisas erradas, né? O fato é que Cornélio não era crente, o sangue de Jesus não estava sobre Cornélio, mas chegou a oração dele. E eu imagino, e aqui a gente entra na imaginação, o que é que Cornélio orava? Talvez Cornélio estava num processo, creio eu, de busca, procurando Deus, conhecer a Deus, quem é o Deus verdadeiro, e o estandarte, e os ídolos romanos, e tudo isso. Mas eu leio aqui, e eu vejo o Deus de Israel, e ele me parece um Deus correto. Senhor, me ajuda, eu quero acertar. Provavelmente era o que estava na mente de Cornélio. E por que Cornélio orava assim? Porque o Espírito do Senhor já estava agindo na vida dele, convencendo-o do pecado, da justiça e do juízo. E Cornélio estava sendo transformado. Quando a gente prega o evangelho, entregando um folheto bem rápido na rua, é muito rápido. A gente está contribuindo só com um pedacinho ali. Muitas vezes aquela pessoa ela vai crer dias, semanas, meses ou anos depois. Quando todos os pedacinhos do evangelho se encaixarem, o Espírito Santo agir, ela crê no Senhor Jesus. E aí ela é salva. Então nós não precisamos ter pressa ou ficarmos agoniados quando formos pregar o evangelho. Entenda, eu estou contribuindo com a pregação do evangelho aqui. E se Deus quiser, essa pessoa se converte hoje, ou daqui a umas semanas, meses ou anos, segundo o querer do Senhor. O que nós devemos fazer é pregar o evangelho dentro do tempo que nós tivermos. Olha em Atos 10, verso 5. Agora, envia mensageiros a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Ele está hospedado com Simão Curtidor, cuja residência está situada à beira-mar. Então, veja aqui que o anjo, ele não pregou o evangelho para Cornélio. Podia, né? Resolvia o problema. O anjo chega lá, ó, Cornélio, você tem que crer no Senhor Jesus Cristo. Resolveu. Nós, pragmáticos, né, queremos as coisas rápidas, talvez o anjo resolvia a situação, pronto. Mas Deus quer converter Cornélio e quer trabalhar na vida de Pedro, ao mesmo tempo. Nem usou Filipe, o Senhor. Veja que Deus já estava trabalhando na vida de Pedro também. Um bom judeu, um judeu tradicional e fiel, jamais ficaria na casa de um curtidor. Ele ficou na casa de Simão, o curtidor. O que era um curtidor? Não é aquela pessoa que curte com a cara dos outros. Não é. Um curtidor é quem trabalha com couro, né? É quem trabalha com couro e ao tirar o couro de um animal morto, ele está fazendo o quê? Mexendo com uma carcaça de animal morto. Logo, ele é impuro.
Como eu, um judeu, vou ficar ali com um impuro? Mas Pedro ficou, porque aquele judeu provavelmente era um irmão em Cristo. Então Pedro ele já aprendeu uma coisa, né? Os judeus, irmãos em Cristo, mesmo que estejam impuros pela lei de Moisés, não estão mais impuros, então eu posso abraçar. Mas o gentil não. É demais para mim. O gentil é muito. Não, gentil não. Só judeu crente. Então, mas Deus estava trabalhando na vida de Pedro. Olha, então, o verso 7. Logo se retirou o anjo que lhe falava, chamou 2 dos seus domésticos e um soldado piedoso dos que estavam a seu serviço. Vejam, um soldado piedoso. Então, não era só Cornélio que buscava o Senhor. Ele também estava falando do Deus de Israel para os seus soldados. E alguns já eram piedosos como ele, seguindo o exemplo do seu comandante. Verso 8. E havendo-lhes contado tudo, enviou-os a Jope. Então, Cornélio obedeceu. Cornélio não sabia o que Pedro ia fazer, percebe? Cornélio não sabia. Para nós é óbvio, para ele não era. Ele não sabia. Um anjo chegou, eu estava orando, o anjo disse que minha oração chegou até o Senhor e mandou eu chamar Simão Pedro, que está em Jope, na casa de Simão Curtidor. Eu vou mandar chamar, eu vou obedecer. Mandou 3 emissários lá. Mas o que Pedro vem fazer? Não sei. Mas ele mandou chamar, porque o anjo assim disse. Então, essa é a parte de Cornélio, a oração de Cornélio, um centurião romano. Agora vamos para Pedro. Olha a construção do texto. Agora a cena vai para Pedro. Lembra, Pedro está lá em Jope. E aqui tem um negócio interessante. Você lembra qual personagem bíblico foi para Jope para fugir do Senhor? Jonas, o profeta. E por que Jonas, o profeta, foi a Jope, pegou um barco para fugir de Deus? Porque ele não queria pregar a mensagem do Senhor para os gentios. É o mesmo pecado de Pedro. Não tem como afirmar isso que eu vou dizer aqui. Mas talvez isso foi mais uma estratégia do Senhor, para que Pedro, lá em Jope, se lembrasse do antigo profeta Jonas, que teve que ser jogado ao mar, para a barriga do grande peixe, para poder orar e reconhecer o seu pecado. Aí depois é que ele foi pregar o evangelho para os gentios. Veja que o projeto de Deus de pregar o evangelho para todas as nações não é só com Pedro. Não começou aqui. Isso vem desde o Antigo Testamento. Se você observar bem, Ruth, Raabe e tantas outras pessoas que não eram israelitas receberam a mensagem de salvação e creram. O problema é que os judeus, infelizmente, num determinado momento da história, os líderes, fariseus, eles entenderam que eles eram mais especiais e que a lei era deles. E então houve um distanciamento muito grande dos gentios, de modo que os próprios rabinos ensinavam que um judeu não podia nem tocar num gentio. Um problema racial grave. E Pedro cresceu nesse universo. Apesar de Jesus, no discipulado com Pedro, Pedro viu Jesus falando com mulher samaritana, com outros samaritanos, com pessoas que eram fenícias e que eram de outras nações. Jesus pregou para todos eles. Esteve com essas pessoas. Pedro acompanhou isso durante 3 anos, mas ele ainda tem essa dificuldade. Conosco não é diferente, irmãos. Às vezes nós temos que passar anos para aprender certas questões espirituais. Demoram anos, porque nosso coração é duro e difícil. Mas, se você for um bom soldado de Cristo, você aprende rápido. Se você estiver determinado a quebrar o seu coração e a obedecer ao Senhor, custe o que custar, Deus vai lhe capacitar. E você vai obedecer. Agora, se você titubear e for ali e cansar aqui, aí vai demorar um pouco mais. E é o caso aqui de Pedro, e Deus quer trabalhar com Pedro. Olha Atos 10, verso 9. No dia seguinte, indo ele de caminho e estando já perto da cidade,
subiu Pedro ao eirado por volta da hora sexta, a fim de orar. Veja, mais uma vez a oração. Cornélio estava orando, o anjo apareceu. Pedro foi orar e Deus também se revelou ali a Pedro. Se nenhum deles orasse, já pensou? Então a ideia aqui é que a oração, no momento em que estamos em oração, Deus age para a conversão daqueles que estão distantes do Senhor. Às vezes nós temos que orar mais. Está muito ligado com a própria pregação do Evangelho. Pode ser que em oração Deus nos motive a pregar mais o Evangelho, ou nos lembre de alguém que eu tenho que ligar para pregar o Evangelho. Não sei como Deus vai agir, mas se você não orar, aí fica bem difícil o Senhor agir na sua vida. Deus vai agir, porque o Senhor é maravilhoso. Mas esse texto deixa muito claro, quando nós oramos, Deus age para transformar os perdidos e para edificar um apóstolo aqui que precisava ser edificado. Olha então o verso 10, Atos 10, 10. Estando com fome, quis comer, mas enquanto lhe preparavam a comida, sobreveio-lhe um êxtase. Então viu o céu aberto e descendo um objeto como se fosse um grande lençol, o qual era baixado à terra pelas quatro pontas, contendo toda sorte de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. Interessante que ele estava orando e estava com fome. E estavam preparando. Todo o cenário foi montado, até a fome de Pedro foi preparada para isso. Deus baixou esse lençol e disse para Pedro, come. Só que no lençol só estavam animais impuros, segundo a lei de Moisés. Verso 13. Ouviu-se uma voz que se dirigia a ele, levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro replicou, de modo nenhum, Senhor, porque jamais comi coisa alguma comum e imunda. Base bíblica. Ele estava evocando a lei de Levítico. Ele estava argumentando teologicamente com a voz, certamente, Deus falando a Pedro. Viu como você pode usar a Bíblia para ir contra Deus? E para justificar os seus pecados? É o que Pedro está fazendo aqui. Senhor, eu nunca comi nada imundo. Levítico 11, 13. Texto longo, mas vamos ler. Das aves estas abominareis. Não se comerão, não se comerão. Serão abominação. A águia, o quebrantoço, a águia marinha, o milhano e o falcão, segundo a sua espécie, todo corvo, segundo a sua espécie, o avestruz, a coruja, a gaivota, o gavião, segundo a sua espécie. O macho, o corvo marinho, a ibis, a gralha, o pelicano, o abutre, a cegonha, a garça, segundo a sua espécie, a polpa e o morcego. Pula para o verso 29, aqui são as aves. Verso 29. Levítico 11, 29. Estes vos serão imundos entre o enxame de criaturas que povoam a terra. A doninha, o rato, o lagarto, segundo a sua espécie. O jeco, o crocodilo da terra. A lagartixa, o lagarto da areia e o camaleão. Estes vos serão por imundos entre todo o enxame das criaturas. Qualquer que os tocar, estando eles mortos, será imundo até a tarde. E tudo aquilo sobre o que cair, qualquer deles, estando eles mortos, será imundo. Seja vaso de madeira, ou veste, ou pele, ou pano de saco, ou qualquer instrumento com que se faz alguma obra, será metido em água e será imundo até a tarde, então será limpo. Verso 33. E todo vaso de barro, dentro do qual cair alguma coisa deles, daqueles animais, tudo que houver nele será imundo. O vaso quebrareis. Todo alimento que se come preparado com água será imundo. E todo líquido que se bebe em todo vaso será imundo. E aquilo sobre o que cair alguma coisa do seu corpo morto será imundo. Se for um forno ou um fogareiro de barro, serão quebrados. Imundos são, portanto, vos serão por imundos. Porém, a fonte ou a cisterna em que se recolhem águas será limpa, mas quem tocar ao cadáver desses animais será imundo. Se do seu cadáver cair alguma coisa sobre alguma semente de semear, esta será limpa. Mas se alguma deitar água sobre a semente, e se do cadáver cair alguma coisa sobre ela, vos será imunda. Se morrer algum dos animais de que vos é lícito comer, quem tocar no seu cadáver será imundo até a tarde. E a lei vai. Ela é muito específica.
os tipos de animais. Se eu pegar um animal imundo desse, lavar numa bacia, tirar, e essa água da bacia eu usar para regar a minha plantação de milho, está tudo imundo. Deus não iria abençoar. Aí desce um lençol cheio desses animais imundos, segundo a lei de Moisés. E Pedro se escandaliza. Percebe como isso é complexo? Porque é como se Deus estivesse desdizendo o que ele disse na velha aliança. Só que não é isso que Deus está fazendo. A questão é que Pedro, ele ainda não assimilou a mudança que aconteceu no cosmos. Que mudança foi essa? A chegada de Jesus, a nova aliança. É uma nova aliança. Não precisa mais sacrificar o cordeiro. Então, a aliança lá em Levítico acabou. Não precisa. E o que a gente faz nessa nova aliança de obediência à lei de Moisés? Aquilo que for prescrito pelo Senhor Jesus Cristo e pelos apóstolos. É o fundamento da igreja. Efésios capítulo 2, verso 20. E tudo que da lei de Moisés aparece confirmado no Novo Testamento, como, por exemplo, os 10 mandamentos. Agora, os outros 300 e tantos mandamentos da lei de Moisés não são confirmados na nova aliança, então nós não precisamos seguir estes mandamentos, não precisamos ter animais impuros, como é dito aqui em Levítico capítulo 11. Óbvio que hoje, por questão de saúde, é outra história, né? É outro conceito. Aí sim, nós vamos observar essas questões, mas não por questão de obediência ao Senhor. Naquela época era por obediência ao Senhor, na velha aliança. Na nova aliança não mais. Pedro não tirou a velha aliança da sua cabeça. Ele ainda estava vivendo naquele contexto. E, para a gente encerrar, Mateus 5,17. Jesus diz, não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Então, o Senhor Jesus, ele mantém a lei da velha aliança naquilo que é para ser mantido. Então, quando Jesus morre na cruz, por exemplo, o que fala da lei do holocausto, ficou para trás. Não tem que sacrificar cordeiro. E uma série de outras questões da lei de Moisés também. Mas, obediência aos pais continua, estava na lei de Moisés e continua hoje. Né? A ideia de adorar um único Deus, por exemplo, continua, está na lei de Moisés e continua hoje, e assim por diante. Em Marcos 2,21, nós lemos também, ninguém costura remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo novo tira parte da veste velha e fica maior a rotura. Ninguém põe vinho novo em odres velhos, do contrário, o vinho romperá os odres, e tanto se perde o vinho como os odres, mas põe-se vinho novo em odres novos. E a ideia aqui é falar da velha e da nova aliança. Você não pega a velha aliança e remenda. Não, é uma nova aliança. Entende? Então você tem que deixar os princípios da velha aliança e viver uma nova aliança no Senhor Jesus Cristo. Porque a velha caducou. A gente leu isso lá em Hebreus. A velha aliança caducou. O culto levítico passou. Agora é uma nova aliança. Não se celebra mais a Páscoa. Se celebra a ceia do Senhor. Não se circuncida mais. Passou. É o batismo, não de crianças, mas de pessoas que têm consciência da sua conversão. E então Pedro está sendo ensinado e discipulado por Deus para vencer o seu preconceito contra aqueles que são gentios e poder pregar o evangelho para pessoas diferentes dele e distantes dele. Vamos orar para que o Senhor também haja nas nossas vidas e nós estejamos sempre levando o evangelho para a glória do Senhor. Obrigado, Senhor Deus, te agradecemos por esse tempo maravilhoso. Ajuda-nos a continuar a pregação do teu evangelho durante todo o dia, semana por vir. Capacita-nos, ó Pai, para que no nosso tempo de oração percebamos como o Senhor quer que venhamos a te servir, a te adorar e a proclamar o teu evangelho. Age, Senhor, nas nossas vidas, como o Senhor agiu na vida de Cornélio, como o Senhor agiu na vida de Pedro e tantos homens de Deus na Escritura. Tem misericórdia de nós e nos fortalece. É o que pedimos, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe a todos, um bom almoço e até a noite.